Olá a todos, a todas. Happy New Year to everybody. Feliz Ano Novo, feliz 2024 para vocês, meninas que estão por aqui. Feliz 2024 para quem vai assistir a essa gravação posteriormente. Fico muito feliz de reencontrar vocês. É um prazer, né, eu senti bastante falta desses encontros, né, nesse período de festas, né? Falei assim, nossa, terça-feira, o que eu vou fazer, né? Que coisa esquisita, que coisa chata, né? Então, senti falta. E o tema que eu vou trazer para esse mês de janeiro, né? Bem-vindo, Wesley, bem-vinda, Maiara. Estamos iniciando agora. Sintam-se em casa. E a ideia, né, hoje é a gente falar, né, começar, na verdade, tá baixo? Tá para todo mundo tá baixo ou só para o Wesley, gente? Avisem para mim se o áudio de vocês não tiver. Para mim ele está mostrando como transmitindo bem. Vê, Wesley, se por acaso não está baixo o seu áudio no seu equipamento, se não, a função de áudio não está um pouquinho baixa, né? Então aumenta o volume dele, tá? Que as meninas comentaram aqui que tá funcionando normal, né? Então pode ser alguma coisa no seu áudio, tá? E a ideia, né, nesse mês de janeiro é nós fazemos um tour pela história da língua inglesa. Eu brinquei, né? A ideia são histórias do inglês, então a gente vai fazer uma versão um pouco diferente do que normalmente se tem nos cursos de letras, né? Sempre tem alguma disciplina relacionada à história da língua inglesa, né? Lá onde eu trabalhava, os meninos, eu acho que talvez aqui o Wesley tenha tido essa disciplina, ou algo parecido, não sei se a Alessandra teve, se a Maiara, né, teve alguma disciplina assim, né, aspectos históricos, culturais, cultura do inglês, cultura da língua inglesa, alguma coisa assim, e a gente vai passar, né, por esse universo, por esses períodos. Eu vou contar uma história do inglês, para que a gente entenda, né? Foi um pedido, inclusive, de uma ex-aluna que faz parte do grupo também. Toda vez que ela me mandava mensagem, ela perguntava dessa disciplina, desses conteúdos. Então, eu resolvi trazer nesse mês, que é um mês de férias, um mês a gente está mais relax, né? Vamos fazer fofoca sobre o mundo do inglês, né? Uma fofoca que é uma fofoca de séculos, né? Que é uma história antiquíssima, e entendendo também como as línguas elas se organizam, como elas surgem, né? Isso é um movimento importante, interessante para a gente, porque a história, né, o passado, ele é uma ponte muito importante para o presente e para o futuro também, né? Então, com esse fim é que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, né? São poucos slides, eu prometo que eu não vou ser muito chata, né? Se eu estiver falando meio chato assim, sendo meio chata, vocês, por favor, me avisem, né? Então, a ideia é dar um tom mais leve, e caso vocês tenham perguntas a fazer, tenham comentários, fiquem à vontade, usem o chat, usem o microfone, caso vocês prefiram, né? Só comento que depois essa gravação ela vai para o YouTube, e lá ela está aberta. Então, se você não quiser que a sua voz, que a sua imagem apareçam, então você usa o chat, que aí não tem problema, não tem compartilhamento de imagem, tá? Se não houver nenhum problema, se você não se importar, então você pode também usar o microfone e abrir câmera, fiquem à vontade, tá bom? O que vocês acharem melhor, tá? Então, hoje a gente vai viajar
alguns anos, alguns séculos, talvez assim, até mais do que isso. Espera aqui, eu acho que tem alguém chegando aqui. Tem. Nós vamos fazer uma viagem de, eu diria até talvez milênios, né, podemos dizer assim, porque nós vamos para uma época, né, falando de uma época em que a Inglaterra, né, a história do inglês começa na Inglaterra, mas a gente vai falar de um período em que a Inglaterra não era Inglaterra ainda, né? Havia ali um conjunto, é lógico que o espaço geográfico, físico é o mesmo, só que é um período em que essa porção, né, de terra que fica ali próxima da Europa continental não chamava Inglaterra, né, chamava-se Britânia, né? Então, a gente vai falar primeiro, né, um pouquinho a respeito dos povos que formaram essa região e o que que eles fizeram, né? Olá, Cleide, seja bem-vinda, boa noite, chegou no horário certo. Né? Então, hoje, existe uma divisão, digamos assim, oficial da história, da evolução da cultura e língua inglesa em períodos, né? E eles chamam, a maioria dos autores vai falar de pelo menos 3 grandes períodos da história, né? O período que a gente vai falar hoje se chama oficialmente Old English Period, o período do inglês velho, do inglês antigo. Eu trouxe para vocês, né, esse material aqui é uma adaptação do que eu usava quando eu dei essa disciplina, e dei por muitos anos na universidade uma disciplina histórica, né? E eu gostava muito de usar esse autor chamado Dick Leith. Ele é um sociolinguista, né? Um historiador, sociolinguista, e ele tem uma obra muito interessante, que é essa obra chamada Social History of English, né? Uma história social do inglês, porque ele conta essa história do inglês, mas por um viés linguístico, né, principalmente, mas por um viés que observa a língua como resultado, como produto de uma sociedade, de povos, né? Então, ele sempre vai trazer esse olhar do social, do econômico, das mudanças de valores que vão interferir, que vão fazer com que as línguas, no caso o inglês, ele ganhe os contornos que ele ganhou, né? E aqui eu tenho uma citação, eu vou ler e vou traduzir. The language had changed, that is to say, because it had been made to function in a different kind of society. Né? Então, ele já diz aqui para que ele veio, né? Qual que é a abordagem dele, porque ele vai falar que a língua tinha mudado. Com isso, né, quer se dizer o quê? Né? Porque ela passou a exercer uma função num diferente tipo de sociedade. Né? Então, as mudanças sociais, elas interferem e também elas acabam recebendo influências da língua, né? É um movimento, né? E a gente vai perceber isso, né? E muito parecido com o do português, né? Também, né? Não é algo exclusivo do inglês. Esse movimento, ele é de todos os idiomas. Então, a língua dominante, ela influencia nas outras línguas, nas línguas dominadas, mas em medidas variadas, ela também recebe as influências, mesmo que uma língua domine e exclua outra língua, no processo ela recebe marcas. Né? Essas marcas, elas existem, né? Isso a gente vai vendo com todos os idiomas, né? Então, vou indo agora pensando nisso, né? Aqui eu trouxe algumas imagens, porque a região, né, onde hoje nós temos a Inglaterra, né, aqui nesse mapa de cima, né, estão vendo que tem um destaque aqui em vermelho, uns contornos em vermelho, esses contornos indicam os povos que viviam nessa região. Estão vendo que é praticamente em toda a Europa, incluindo, né, uma parte ali que é da própria
Turquia, ali naquela região, né, indo já para a Ásia, né, e esses povos eram chamados de povos celtas, né, então quando se fala de celtas, né, é um nome geral, em cada região, né, esses grupos, né, de povos, muitos deles, alguns, né, nômades, outros que se fixaram em determinadas regiões do continente, né, povos antiquíssimos, né, povos que se tem registro de mais de 8.000 anos antes de Cristo, havendo esses grupos que viveram aí, nessa região, em cada uma dessas áreas, eles ganhavam nomes diferentes e quem acabou dando esses nomes a eles, na boa maioria das vezes, foram os romanos, né? Quando começa a ver a expansão territorial romana, os romanos vão dando nomes de acordo com o que eles cismavam, né? Então, lá na região da Inglaterra, né? Só para apontar, né? Quando a gente fala de região da Inglaterra, nós estamos falando desse ponto aqui, né? Onde aqui a grande ilha, da Great Britain, né? A Grã-Bretanha, e aqui onde fica a Irlanda, né? A Irlanda. Né? Então, isso daqui era chamado de Bretanha, né? Os romanos deram nome para os povos celtas que moravam nessa região, o nome de bretões, né? Por conta da constituição física da região e tudo mais. E aqui embaixo, né, inclusive, tem aqui os povos celtas dessa região, isso aqui é em Stonehenge, né, lá na Inglaterra, né, que é atribuído a esses povos, a esses grupos, né, e tem correntes que vão falar de ET, vão falar de 1 milhão de coisas diferentes, né, não vamos entrar nessa vibe porque não é o objetivo aqui, nem tenho argumento para isso, mas o fato é que essa construção, né, esse conjunto de pedras, né, essa construção rochosa, é da época dos celtas, né? E também, né, para quem gosta, não sei se vocês curtem, né, o Asterix, né? O Asterix também, né? Eles são celtas, eles são gauleses, né? Só que ao invés de estar na Inglaterra, eles estavam aqui na região da França, né? Então, eles também são representantes desse conjunto de povos que habitou essa região, muito antes de Cristo, né? Então, do período pré-cristão, né? Então, eram esses caras que moravam nessa região. O grande X da questão é que eram povos antigos, mas que não dominavam a escrita. Então, e em todas as partes desse mundo antigo, esses povos eram povos orais, eles tinham muito pouca coisa, muito pouco registro de escrita. Então, quando esses grupos, né, eles se veem acossados pelas legiões romanas, né, e aí aqui nesse outro slide, vocês têm ali em um laranja mais escuro, a região, né, do Império Romano. Né? O Império Romano, ele começa, né, é lógico que se é Império Romano, ele começa aqui da Itália, né? Ele se expande tanto para o Oriente, né, indo para a Grécia, para a Turquia, né, chegando ali na Armênia, tal, ele se expande para o Oriente, mas também para o Ocidente e, num determinado momento, ele chega à Bretanha. Estão vendo que aqui eles não chegam a ocupar toda a Bretanha. Eles ocupam a parte mais próxima ao continente europeu, né? A parte ali mais... Por que disso, né? Porque eu não sei se vocês... A Cleide que fez essa disciplina comigo, né, Cleide? E quando a gente assiste, né, quando eu trazia essa disciplina, eu sempre citava muitos filmes, muitas músicas, é porque a gente vai lembrando, né, das coisas. E agora eu estava lembrando, né, não sei se alguém aqui, vocês são jovens, talvez não se lembrem disso, mas daquele Highlander, né,
o guerreiro imortal, né? Lembrando das aulas na faculdade, né, Cleide? Eu também estou lembrando, viu? Eu também estou matando a saudade aqui de falar desse conteúdo que eu acho tão interessante, né? Apesar de, né, não sei se vocês gostam de história, né? Eu curto muito história, acho que faz parte, a gente precisa, né? A história nos ensina muito. Mas voltando aqui, né? Eu estava falando do Highlander e por que que os romanos não chegaram até essa região mais ao norte, e também não a Irlanda, né? Primeira coisa, né? Se você observar o relevo da Inglaterra ao sul, o terreno é mais fértil, é menos assim, acidentado, né? Quando você assiste, quando fala de terras altas, né, lá do Highlander, né, do Guerreiro Imortal, né, um filme lá dos anos 80, por aí, essa parte aqui ao norte da Inglaterra, ela é muito árida, no sentido de que é muito montanhosa. Então, se vocês assistiram esse filme, né, que mostra assim, os caras subindo umas montanhas geladas, inóspitas, pedregosas, não é uma coisa aquela montanha linda, maravilhosa, cheia de árvore, campo para você correr, não é Noviça Rebelde, sabe? Não é esse relevo. O relevo é muito árduo, muito íngreme. Então, quando os romanos eles começam a sair aqui, né, do continente europeu, eles cruzam esse canalzinho, que é o Canal da Mancha, né, eles chegam pelo sul, né? E aí eles vão empurrando, né, os caras, os celtas que moravam aqui, né? Quem não se submetia, não virava escravo, morria normalmente, né? Ou fugia. E fugia para onde? Fugia para terra que ninguém queria, que era difícil de chegar. Os caras tinham que ralar, né? Para chegar aqui, ou iam aqui para a região onde nós temos as Irlandas, né? Porque aí tem um outro mar, é mais difícil de chegar. Então, a influência, né? A primeira influência, então, pensando agora, vamos voltar, né, para o nosso escopo, que é de língua, né? Então, quando nós tínhamos os celtas, né, que falavam aqui uma língua que pouquíssima coisa sobrou dessa língua céltica na Inglaterra. Em alguns nomes de cidades, em alguns nomes de rios, que nem acontece aqui no Brasil, sabe? Quando a gente fala assim, Anhangabaú, aqui em São Paulo, né? Influência tupi-guarani, né? As várias etnias indígenas que aqui viviam, elas deram e deixaram muitos nomes de locais geográficos, né? Nomes de montanhas, nome de cidade, nome de rio. Isso aconteceu também na região da atual Inglaterra, né? Então, as marcas célticas ficaram restritas a nomes de lugares, a nomes de cidades, de vilas, né? E em regiões essas que não foram ocupadas, você encontra mais palavras, mais vocabulário originário, né? Quando os romanos chegam, o que eles fazem? Eles trazem o latim, né? Eles vão trazer uma versão do latim, uma versão antiga do latim com a qual eles vão se comunicar com as pessoas que moram aqui. Então, a primeira influência que essa região recebe é latina, né? Só que era um latim militar, né? Esses caras aqui, né, das legiões romanas, eles eram soldados, né? E não eram pessoas cultas, estudiosos, né? Então, eles traziam um latim para uma comunicação imediata, né? E ficaram por séculos na Inglaterra. Só que, vocês lembrando um pouquinho da história, né? Aquela história, lembra que primeiro cai o Império Romano do Ocidente, do Oriente e depois o do Ocidente, né? Então, quando o Império Romano começa a ser começam a lutar, né, principalmente ali os mongóis, né, que vêm da China, que vêm aqui do sul, da região da Rússia, tal, né, os caras que vêm aqui, né, do extremo leste,
começam a lutar contra os romanos nessa região, o que vai acontecer? O império, né, um império grande como esse, precisava de muita gente, muita grana, né? Então, quando eles começam a sofrer baixas nessa região, eles mandam as legiões, né, o exército que estava aqui mais ao oeste, recuar para fazer frente às invasões que estavam acontecendo aqui na fronteira leste. Então, chega ali um determinado período, né, ali por volta de 500, mais ou menos, depois de Cristo, né, o que vai acontecer, né, acho que até antes disso, agora o número falhou na minha cabeça, mas lá no comecinho, né, da era cristã, eles saem daqui e vão. Eles não são expulsos, né, os romanos nessa região. Eles abandonam essa região para poder cuidar das fronteiras a leste. E aí, o povo que morava aqui, né, que por pelo menos 5 séculos ficaram sob domínio romano, e a gente sabe como que são essas coisas, né? Que, por exemplo, se você tem um animal, né, que está enjaulado, né, então você pega ali vamos pensar naqueles as empresas, nesses movimentos que salvam animais, né, então eles resgatam lá, vão lá, resgatam uma tartaruga, né, aí cuidam dela, tal, tratam, né, limpam os ferimentos, alimentam, né, vê se tem que consertar alguma coisa, tal. Quando eles vão, dependendo da quantidade de tempo que fica esse animal encarcerado, quando ele é liberado, ele às vezes precisa de um tempo, inclusive em muitos locais eles vão fazendo isso, né? Aos poucos eles vão mostrando de volta as possibilidades de liberdade para esse animal, porque o animal ele se acostuma, por pior que seja o estar encarcerado, estar preso, estar sob o domínio de algo ou alguém, até com as coisas ruins a gente se acostuma, né? E foi mais ou menos o que aconteceu nessa época. Eles ficaram, os celtas originários, eles ficaram 5 séculos sob domínio romano. Quando os romanos saem, eles estão livres, né? Então tem ali cidades que foram, gerações cresceram sob domínio de um outro povo, não sabiam o que era ser livre. Eles se desesperam, eles ficam assustados, né? Principalmente esse povo aqui que morava aqui nessa parte de baixo, né? Na parte ao sul, né? E eles tinham medo, inclusive, que os que não tinham sido os habitantes das ilhas, que não tinham sido sujeitados aos romanos, né? Os que moravam mais ao norte, nas Irlandas, né? Os povos que estavam por aqui, né? Eles tinham medo de serem invadidos por esses outros povos. O que eles fizeram? Né? O que os habitantes da região aqui resolveram fazer? Eles foram. Quando a gente tem muitas opções, sabe aquela história que você, às vezes, com tantas opções, você escolhe a pior? O que eles fizeram? Eles souberam de uns caras que moravam aqui, ó. Moravam aqui no norte da Alemanha, né? Estou falando dos nomes atuais, tá? O norte da Alemanha, na Holanda, né? Aqui já na Escandinávia, né? Nessa parte aqui mais de baixo da Escandinávia. Aí eles resolveram conversar com esses caras aqui, porque eles ficaram sabendo que esses caras que moravam aqui, eles eram guerreiros, eles eram valorosos, eles eram pessoas que poderiam, né, se proteger o grupo, as pessoas que moravam nessa região que tinha sido abandonada pelas legiões romanas, né? Quem são esses caras? São os chamados anglos, saxões, jutos, frições, né? São nomes todos esquisitos, né? Acho que anglo-saxão vocês já conhecem, né?
que são os caras que viviam principalmente aqui no norte da Alemanha, da atual Alemanha e Holanda. São esses caras que vieram para cá, né, a convite, né, vamos pensar assim, dos chefes dos clãs, né, porque nessa época não tinha rei, não tinha rainha, não tinha nada, tá? Eram pequenas vilas. Os caras fizeram um acordo com esses cidadãos que moravam aqui, e esses cidadãos, ao chegarem, né, estão vendo? Aqui já aparece mais perto, que francos são da França, né? Então, os que vieram é mais aqui a partir dos anos 400, né, da era cristã, né, é que chegam nessa região, né, da Inglaterra, começam a chegar esses, entre aspas, protetores, que acabam se tornando dominadores, né? Por que que a gente vai ficar ali prestando serviço, os caras ali não sabem resolver nada, estão com medo dos romanos, estão com medo dos que moram em cima, estão com medo do lado que mora do lado, vamos dominar, para que que a gente vai ficar ali prestando serviço se a gente pode dominar? Então, esses vários grupos, né, pelo menos 4 grandes grupos, saíram do norte, da parte mais norte ali da Europa, e eles fatiaram a terra, né? Essa terra que antes pertencia aos romanos passou a ser dominada por vários grupos que vieram do continente europeu, né? Talvez assim os 2 grupos mais fortes, né? Os que deram nome depois a essa região, foram os anglos e os saxões. E é interessante, muito interessante, fazer um seguinte comentário. A história da língua inglesa começa nesse momento, tá? Então, a história, quando você fala assim, que tipo de língua é o inglês? O inglês é uma língua anglo-saxônica, ou uma língua germânica, se você quiser falar de um outro jeito, porque ela é aparentada ali com o que vai ser, depois de alguns séculos, a Alemanha, né? E aí, só que para a história do inglês, a língua inglesa é uma língua que é originária de povos que não são povos originários. Estão vendo que a gente tem algumas semelhanças, né? Porque a língua portuguesa também não é uma língua, né? A língua que nós falamos aqui, ou mesmo, né, a língua que se fala em Portugal, a história de Portugal segue um outro caminho, né? Mas é fruto, o que a gente tem por nosso, né, ou que os britânicos têm por deles, na verdade é uma língua de conquistador, né, que foi incorporada, né, que principalmente aqui os que ficaram aqui, tá vendo que os saxões, eles ficam aqui nessa parte aqui de baixo, né, a parte mais fértil, e diga-se de passagem, aqui não está marcado, mas Londres fica mais ou menos aqui, nessa parte aqui, mais ao sul, né, então, estão vendo por que que esse povo é mais famoso, né, aqui é a capital, né, então nada é por acaso, né? Nada é por acaso, e aí eles chegam, esses vários grupos, eles não falavam uma única língua. Então, essa época é uma época que era uma torre de Babel, né? A gente pode falar de algo assim, numa pequena ilha, porque a Inglaterra parece grande, mas não é uma ilha gigantesca. Havia gente que falava de um tudo, né? Então, algumas obras, né? Não sei se a Kelly lembra, tem eu acho que eu já comentei isso também em sala de aula, de alguns livros, né, alguns livros históricos, quando a gente lê livros que contam a história desse período, dos concílios, né, os concílios da igreja, depois um pouquinho mais para frente, era necessário ter intérprete, era necessário ter tradutor, porque mesmo os membros das várias igrejas, né, quando a igreja chega a essa região, eles não falavam a mesma língua. Eles falavam línguas muito diferentes porque vinham de diferentes regiões. Então, os caras que pertenciam a esse grupo aqui que está em vermelhinho falavam uma língua diferente dos que estão em amarelo, dos que estão em azul e assim por diante. Então, era uma grande Babel, né? É a partir daqui que vai surgir a língua, e ainda uma língua
bastante vulgar, no sentido de que não era uma língua culta, né? Eles tinham, assim, um sistema de escrita, tinham alguma coisa, mas ainda não é uma língua sofisticada, uma língua organizada, era uma língua para comunicação geral, né? Pois bem, os anglo-saxões, frições, jutos e todo mundo que veio e ficaram, tá? Não foram embora, ficaram lá, cada um rateou mais ou menos os feudos, né? Que depois na Idade Média, no desenvolvimento da Idade Média vão surgir. E é o que acontece, né? A história vai se desenrolando, os grupos vão cada um vivendo ali no seu cantinho, submeteram lá o povo que antes estava sob domínio romano aí passou a ser incorporado aos novos conquistadores. E por que eu coloquei agora essas duas outras figuras? Porque são duas outras figuras que representam uma segunda onda de contato da língua anglo-saxônica com o latim. Só que agora, e pela primeira vez na história, um latim do estudo, da academia, da igreja, né? Aqui vocês têm aqui com o trevo, né? Esse daqui é São Patrício, né? São Patrício, St. Patrick, se vocês preferirem, é o santo padroeiro da Irlanda, né? Então, e ele viveu na região da Irlanda, né? Naquela ilha que fica mais a oeste da Inglaterra, né? Mais aqui para o lado do Atlântico. Ele viveu e trabalhou lá, né? Por muito tempo. E aqui desse outro lado é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho também foi um grande nome da Igreja Católica, ele trabalhou em missões, né? Então, ele foi mandado, não só ele, né? Centenas, né? Muitos religiosos foram mandados, né? Por Roma, né? Porque depois o Império Romano já tinha, nessas alturas, já tinha ruído, tanto do Oriente quanto do Ocidente. O que restou, né? Mas Roma e a ideia da igreja, né, romana sempre foi muito forte por toda a Idade Média, né? E na medida que se percebeu, que a igreja se percebeu que muitos povos, muitas nações, né, a gente pode chamar meio que bem de um modo bem entre aspas, né? Nessa época a gente não tem reinos ainda, né? Não tem países. Nós temos ali feudos, tem pequenas comunidades, grupos, os cavaleiros, tal. E quando a igreja percebe que muitos desses povos eles eram pagãos, né? E o que significava pagão nessa época? Pagão era quem não era vinculado, não professava a fé cristã de acordo com a Igreja Católica Romana, né? Eles fizeram por muito tempo movimentos muito grandes de evangelização, né? Então, muitos religiosos, muitos padres, muitos de vários níveis, né, de várias categorias dentro da igreja, eles foram em missões, né, como Santo Agostinho, Santo Agostinho chegou ao sul da Inglaterra, e St. Patrick acabou vivendo, né, tanto que virou o santo padroeiro da Irlanda. E o que eles trouxeram, né, além do cristianismo, né, dos fundamentos, dos preceitos cristãos? Eles trouxeram o latim. E um latim agora voltado para a educação, para a vida em sociedade, para costumes, né? E aí é bem interessante perceber que estão vendo que é um caldeirão, né? De como se vai colocando vários elementos, né? Até então, todos os elementos que entraram na chamada língua inglesa são elementos voltados para a luta, para o combate, para o imediato, tenho que subir aquela montanha, né? Construir uma catapulta, matar, cortar, né? Destruir, pôr fogo. Agora, né, nesse segundo momento de inserção do latim
no inglês, nós vamos ter o latim religioso, da religião, da educação, da cultura, do pensamento, né? Palavras que as pessoas não pensavam, né? Falar de Deus, falar de anjo, falar de céu, inferno. Olha, né? Olha o nível de abstração que vai sendo trazido, né? Então, e é interessante quando a gente começa a olhar determinadas palavras, o desenho da palavra, né? A forma como ela se comporta e o que ela significa tem uma relação com a origem que essa palavra tem, né? Uma origem de uma língua que era diferente da do povo original que morava ali, né? Então, esses dois nomes, eles são representantes bastante fortes dessa presença de um latim religioso dentro da chamada Inglaterra. Estou chamando de Inglaterra para facilitar. E isso vai causar umas coisas muito interessantes, né? A primeira delas, né, é a chamada de compostos híbridos. Muitas palavras vão se formar nessa época, né, e por muitas outras épocas, que são originárias de palavras que pertencem a línguas diferentes. Então, aqui tem uma série de nomes, são nomes de lugares, tá? Lugares na Inglaterra. Então, nós temos Gatwick, Calwick, Butterwick, Chiswick, Honeywick, Bewick. E todas elas têm algo em comum. Elas são compostos híbridos porque a primeira parte da palavra é uma palavra de origem germânica ou anglo-saxônica, normalmente, que vai indicar o animal, vai indicar o produto, né, que se está lidando, e a palavra vicus, que é do latim, que significa lugar. Então, vão surgir muitos compostos, muitas palavras que, se você for pensar na origem, ela tem uma origem híbrida. Uma parte da palavra vem de uma origem e a outra parte do outro, né? Então, aqui, o Gatwick é uma forma derivada da palavra goat. Goat é cabra. Então, é um local, uma fazenda, um lugar que tem cabra, né? Uma fazenda de cabras. Agora aqui, ó, Calwick. Se a gente for olhar aqui, cow, aqui fica até mais fácil, né? Porque aqui junta, cow é vaca. Então, é um local onde há vacas. Butterwick, ou Butterwick, se vocês preferirem. O que tem na Butterwick? Né? Que local que é esse? Um local onde nós temos... Quem arrisca? Quem quer falar o que quer escrever aqui no chat? Manteiga, é isso mesmo, Wesley, é isso mesmo. Tem manteiga, se produz manteiga. Aqui uma outra corruptela, né? Chiswick, queijo, né? Não está escrito cheese, não é desse jeito que escreve, né? Mas o som, cheese. Chiswick, produção de queijo. Honeywick, produção de mel. Beewick, um apiário, né? Tem abelhas. Né? Então, é lógico, as palavras elas vão sofrendo mudanças, mas elas têm essa... Então, a primeira parte é saxônica, é germânica. A outra parte é latina, né? De acordo com a evolução. Foi um processo muito, muito, muito comum, porque tanta gente ali metendo a colher nesse caldeirão que virou a língua inglesa, né? Latim, anglo-saxão, um monte mais de gente, que depois a gente ainda vai falar. Então, isso acaba gerando esse tipo de formação. E uma outra que é muito interessante, aqui os exemplos, eles são de uma outra influência que a gente vai falar não hoje, no próximo encontro, que é a influência francesa no inglês, que são as formações tautológicas, né? O que é uma tautologia? Uma palavra horrorosa essa, né?
Mas uma tautologia são palavras, são expressões compostas que têm pelo menos duas partes e que as duas partes significam a mesma coisa, quer dizer, existe uma redundância. E por que que existe isso no inglês? Vocês conhecem já ouviram aquela... tem uma piadinha falando da época da conquista da Austrália, né? Que contam uma historinha que quando os conquistadores chegaram na Austrália, né? E perguntaram, né? Viram ali os cangurus, né? E perguntaram, né? Para os aborígenes lá, né? O que que era aquilo, né? Que bicho que era aquele, né? E eles falavam alguma coisa que era mais ou menos canguru, né? E aí eles entenderam que o nome daquele animal era canguru. E canguru, na língua aborígene, é que você está falando? Não está entendendo nada, né? Então, nesses misunderstandings, né, nessas faltas de compreensão que existe quando a gente não conhece a língua do outro, o que que aconteceu, né, quando os caras, né, dessas várias grupos e comunidades, eles se encontravam, a comunicação não era fácil, não era simples. E aconteceu, e foi um processo muito repetitivo na história da língua inglesa, foi a formação de palavras compostas, vindas de idiomas diferentes, que nem a gente viu agora há pouco, só que cada uma dessas palavras significa a mesma coisa na sua própria língua, né? E aí vira uma redundância, né? Como eu disse, tem vários exemplos aqui que tem relação com o francês, então ali a palavra mansion house. O que é uma mansion house? É uma mansão, uma casa grande. Ela é formada por duas palavras, né? A palavra mansion, que vem do franco-normando, né, que é francesa, tem origem francesa, e house, que é germânica. É uma casa, casa. A palavra mansion em francês significa casa, a palavra house em germânico também significa casa. Acontece a mesma coisa com courtyard, né? Court, do francês, é um pátio, e yard, no alemão, também é pátio. É um pátio-pátio. Só que no inglês a gente pode usar, você pode falar court? Pode falar yard? Pode. Eu posso falar courtyard? Também pode. E qual a diferença? Nenhuma, porque significa a mesma coisa em dois idiomas. E tem várias outras, né? Part and parcel. É uma parte e uma parcela. Como assim? Parte e parcela não são a mesma coisa? Em português a gente não tem aquelas brincadeiras que assim, você não pode falar, é vício de linguagem falar, por exemplo, entrar para dentro, sair para fora, encarar de frente, né, que tem os memes, né, que a gente vê um monte, né, que rola pela internet. Em inglês isso não é um problema, isso é parte da língua. Por quê isso é parte da língua? Porque é parte da história da formação da língua, né? Então, que para a gente é vício de linguagem, para o inglês não é, né? Sabem, no Shrek, a place far, far away, muito, muito, muito distante. Só que então a palavra far e away, elas significam a mesma coisa. Far é distante. Away também indica distância, separação, redundância. Lord e master, dono e senhor, qual a diferença? Nenhuma. First and foremost, essa expressão, inclusive, aqui, quando você quer escrever um texto bem chique, bem sofisticado, você vai escrever uma dissertação de mestrado, ou a sua tese de doutorado, e vai fazer o abstract dele, ou vai escrever, fazer uma versão em inglês, você coloca lá, first and foremost, I'd like to point out, blá, 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 blá. Né? Então, primeiro, antes de mais nada, gostaria de apontar. A gente usa isso ainda hoje. E é uma redundância, porque o primeiro e o que vem antes de mais nada são a mesma coisa, né? Hue and cry, alarido e clamor, né? São dois verbos que indicam o quê? Gritos de desespero, choro, né? Então, né, Wesley,
Quando a gente corrige a pessoa, pois é, antes de mais nada não tem nada, é bem isso mesmo. Só que na língua portuguesa isso é um problema, a gente se incomoda, todo mundo se incomoda, né? Agora, no inglês não. E eu tenho aqui, vou deixar até para vocês um comentário meu, que eu já fiz em sala de aula isso, né? Mas é uma opinião minha, não tem nenhum livro comprovando isso. Eu acho que, inclusive, alguns phrasal verbs, eles têm um teor tautológico dessa questão de redundância que justifica-se na língua, né? Então, quando a gente fala assim, stand up é ficar de pé. Stand significa em pé. Ficar, né? Ficar de pé. E o up, movimento para cima. Dá para alguém ficar de pé deitado? Ou ficar de pé para baixo? Não dá. Então, para mim, também é uma formação tautológica de phrasal verb, de verbo, né? De formação verbal. Parte da língua. Qual que está certa, qual que está errada? Cada língua funciona no sistema que a geriu. Acho que é isso que a gente precisa saber, né? E respeitar, porque às vezes você está dando aula, tem aluno do espanhol, né? Um aluno hispânico, a gente cada vez mais, as fronteiras do mundo, elas invadem a sala de aula, quer presencial, quer online. Você tem aluno ali que vem do Haiti, que vem do aqui dos nossos vizinhos, né, dos nossos irmãos, que são chineses, coreanos, e aí, às vezes, as dificuldades linguísticas, elas são intensificadas por essa incompreensão de que cada grupo, cada nação, ele vê o mundo de um jeito diferente porque ele tem uma formação diferente, e não tem, e está tudo bem, desde que a gente respeite essas diferenças. E o primeiro caminho para respeitar é conhecer. Ninguém consegue respeitar aquilo que não entende. Então, por isso que a gente até está falando um pouco disso, que eu acho importante. Aí eu queria mostrar para vocês, né? E deixa eu ver se vai funcionar. Me digam se o áudio aqui vai funcionar, se vocês conseguem ouvir esse áudio. Deu para ouvir alguma coisa? Não? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, peraí, então tem que fazer um negócio aqui. Só um minutinho que eu vou começar a compartilhar de novo, compartilhando o áudio. Ah, aqui, pronto. Aí vai, acho que agora vai dar certo. Vou colocar aqui um áudio para vocês ouvirem. Isso aqui é Old English, tá? Dulde airton helvenum. Father ura, dulde airton helvenum, zidin nama je halwod, do bekoma din richa, je woorda din willa, on eortan swa on helvenum, urnig je dequam licha laf, silo os today, an forgivosur giltas, swa we forgivaturum gintendum, an negi la duos on kostnunga, a calusos o vivela, sodliche. Father ura. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Conseguiram ouvir? Isso é Old English, e essa é uma das, talvez a oração mais famosa, né, a oração cristã mais famosa que a gente conhece. A lenda do Beowulf vem depois, Wesley. Aqui ainda não é o Beowulf, né? Ainda não é o Beowulf. É uma oração. Quem arrisca que você viu a imagem, né, do próximo, né? O Wesley já está na frente, está correndo na frente. Mas e aqui? Esse áudio aqui que vocês ouviram é uma oração em Old English. E olha só a escrita. É uma escrita, em alguns momentos, fonética, né? Aqui a gente tem símbolos fonéticos aqui, né? Então, a gente não tem uma representação de hoje, né? Isso aqui é som de TH, isso daqui, ó. Esse D cortadinho é o th, né? É o TH, isso daqui. Né? Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente consegue ver. Isso daqui é o sim, é o Pai Nosso, é isso mesmo, Alessandra. É o Pai Nosso, né? Então, a oração do Pai Nosso. Quando a gente ouve, depois eu mando para vocês esse material, vocês podem ouvir. E tem aqui um forgive,
parecido, né, aqui quase no final. Mas olhando, você identifica muito pouca coisa, né? Não parece inglês isso, né? Não parece inglês. E aqui tem várias coisas que a gente pode, primeiro, a influência das línguas germânicas, inclusive algumas poucas influências célticas, e o que a gente tem do lado, você fala, mas onde está o latim aqui que eu não consigo entender nada? A gente tem um negócio aqui, estão vendo esse num, né, em algumas palavras? Isso daqui é declinação do latim. O que é declinação das línguas latinas e as línguas germânicas? Elas também, algumas delas tinham. A palavra, ela mudava a sua terminação de acordo com a função sintática que ela executava. Então, se uma palavra fosse o sujeito da frase, ela tinha uma terminação. Se ela fosse o objeto sintático, né? Então, eu comprei uma bola, né? Então, se a bola nessa frase é objeto, né? Eu comprei o quê? A bola. Então, a bola tem uma terminação. Agora, se eu digo assim, a bola é azul, aí passou a ser a mesma palavra, o mesmo grupo de palavras, passou a ser sujeito. Teria uma terminação diferente. Isso é uma regra do latim. Não sei se alguém aqui fez latim na escola, teve acesso, então o latim tem as chamadas casos e declinações. Né? É típico de uma língua, né? Principalmente pensando na língua religiosa e da educação, é uma língua de estudos, né? Porque imagina os caras lá no campo de batalha, eles vão ficar pensando se estão declinando o verbo certo. Ah, é sujeito, mata ele é sujeito ou é objeto? Claro, vai lá e enfia a faca no cara, atira uma flecha, acabou, né? Ele não quer saber, mas na medida em que essa língua, né, informação, teve contato com o latim, que é o chamado, isso é Old English, que é inclusive, deixa eu passar aqui para o próximo, a mesma língua que vai ser utilizada para a primeira obra literária escrita em Old English, que é Beowulf. Beowulf é uma epopeia, não é uma história que acontece na Inglaterra, provavelmente foi alguém, né, algum religioso que veio ali da região da Escandinávia, provavelmente, né, porque fica muito parecido, né, a ideia que essa seja uma obra que conta a história de um herói nórdico, né, o Beowulf, ele é um herói nórdico que luta contra monstros, né, então, é um tipo de epopeia mesmo, né? E ela conta uma história que não se passa na Inglaterra, mas que usa o Old English. Então, vocês, inclusive, se vocês tiverem curiosidade, entrem na internet e coloquem Beowulf, né? E peçam para ver o vídeo ou ouvir o áudio, né? Você tem essa é uma obra, ela é incompleta, né? A Beowulf não é uma história que encontraram ela completa, então quando a gente teve versões para o cinema, tal, alguns anos aí, e eles tiveram que criar o final, né? Porque não se encontrou o texto completo, né? Se encontrou várias partes, inclusive aqui, ó, em cima aparece também um fragmento de Beowulf em Old English, né? Porque é importante isso, porque até então o que se escrevia nessa língua informação, eram sempre materiais religiosos, né? Lembra que a história é que quem vai trazer escrita para essa língua a influência latina, né? Então, o que se traduzia, os documentos, né, que se tem dessa época, eram traduções de fragmentos da Bíblia, textos devocionais, né, material religioso, né, que contava as histórias ali, mas sempre associado ao universo cristão, né? E Beowulf, de repente, uma história que não tem nada de religiosa, é a história de um herói, é uma história ficcional, tal, mítica, né? Que ganha, é importante, é um marco importante porque a pessoa, e ninguém sabe ao certo quem escreveu, né? Quem registrou isso, não tem uma autoria,
escreveu nessa língua. Olha que bacana, né? E aí começa, ao se escrever, a gente tem ali, e hoje em dia, quem estuda, quem gravou o Pai Nosso em Old English, eles utilizam esses documentos e é um trabalho enorme e fantástico esse de fazer um resgate de trás para frente, né? Parte-se do hoje e vai voltando, 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 voltando para conseguir criar hipoteticamente a pronúncia, né? A gramática, é um trabalho hercúleo, né? E é importante ter esses registros escritos porque são eles que possibilitam isso, né? Para a gente terminar, né, a nossa primeira parte dessa viagem, porque você viu que tem muita gente nessa pequena ilha, mas não para aí. Por quê? No século VIII da era cristã, quem resolve tirar uma casquinha nessa região são os vikings. Né? Os vikings eles começam um processo de expansão saindo lá do norte da Europa, né, da Noruega, da Suécia, da Escandinávia, Dinamarca, e eles vão não só aqui para a Inglaterra, né, eles começam a invadir em todas as direções por onde eles podiam, né, eles eram exímios navegadores, eram grandes lutadores, eram cruéis demais, e aí a história com eles não tinha graça, né? Assim, eles chegavam ou você se submete, porque normalmente eles chegavam com a ideia de comércio, né? De comercializar. Não assisti, eu peguei, Cleide, essas imagens da série, né? Inclusive porque aqui achei interessante, né? O sangue, né? Na praia, né? E pode falar, Cleide. Ah, muito boa essa série. Inclusive, ela mostra tudo isso que a senhora está falando, né? Pois é. Toda essa passagem é uma história, essa série, muito boa. Uhum. Então, é bacana, eu vou até assistir, eu não assisti, não. Eu não gosto muito de série muito sangrenta, assim, então como eu já sei mais ou menos do que é, né? Mas é bacana, e o que é importante, primeiro, né? Eles saem de uma região, estão vendo que antes os anglos e saxões, eles vieram do norte aqui da Alemanha. A Dinamarca está um pouquinho mais para cima, né? Quer dizer, muitos deles tinham uma língua, não digo que igual, mas parecida com a língua originária dos anglos e saxões, que tinham chegado aqui ao continente, à ilha britânica, séculos antes, né? Então, quando eles vêm para cá, eles vêm, invadem, destroem, conquistam, eles não chegam a conquistar toda a ilha britânica, eles ficam circunscritos aqui a essa parte aqui, está em vermelho, principalmente, né? Então, já havia cidades, estados, então há uma resistência maior. Mas o que eles fazem em termos de língua, né? Eles trazem novamente para esse Old English, né? Um caráter mais objetivo, mais prático, porque esse povo era um povo que não era um povo de ficar estudando, de ficar lendo, de ficar ali declinando o verbo, né, fazendo conjugação, se concorda, se não concorda, se é sujeito, se é objeto direto, indireto, não importa, né? Eles querem conquistar. Então, a influência viking, eles ficam nessa querela, aqui nessa briga, né, pela conquista desse território por séculos, pelo menos 4 séculos os vikings vão ficar aqui, né, uma hora ganham, conquista um pouco mais de espaço, outra hora perde, e nisso o idioma vai ganhando, o idioma inglês vai ganhando uma agilidade que ele tinha perdido no contato com o latim, né? O latim, digamos, acadêmico e mais clássico. E aí, só para terminar, eu queria falar de um personagem que viveu nesse período de ocupação viking, que é o rei Alfredo, ou Alfred the Great One, o Grande, né? Ele foi um monarca, né? Ele já chamava-se de rei, né? Só para mostrar, ele é dessa região aqui do sul, tá? Da região onde está Londres, né? Da Saxônia, né? Aqui de baixo.
que ele faz, né? Além de, estão vendo que essa região aqui está no meio, está verdinha, né? Então não teve ocupação viking aqui. Então ficou na fronteira. Ele fez frente durante o período em que ele foi rei nessa região. Não era rei da Inglaterra, tá? Só de uma região. Ele fez frente aos vikings, então ele conseguiu deixar os caras do lado de fora da fronteira dele, né? Do feudo dele. E, além disso, para a língua, é no reinado de Alfredo Grande que ele começa a estimular a produção das crônicas anglo-saxônicas, que vão ser documentos muito interessantes e muito importantes, que vão registrar a história da Inglaterra. A história, como que viviam, o que faziam, né, os hábitos. Então, vai ser uma série, assim, acho que são centenas de livros, né, chamados de crônicas anglo-saxônicas, que vai começar no reinado dele e vai se estender por alguns séculos. É um trabalho bem bacana, e ele escreve, e esse material vai ser escrito em Old English, não em latim, né? Então, ele também traz consigo essa conquista, né? Além de ter segurado a onda e não deixado os vikings invadirem a região onde ele morava. E era isso que eu tinha para hoje. Espero que não tenha sido muito cansativo. Eu gosto de história, né? Então eu nunca me canso, mas eu sei que às vezes é meio chato, né? Principalmente uma história tão antiga, né? Mas o que eu queria deixar para vocês era isso, né? De mostrar para vocês que uma língua não é uma língua, né? Na verdade, uma língua é um produto de muitas línguas, de muitos povos, de muitas culturas, de embates, de acordos, de negociações, de sorte, muitas vezes, questões econômicas, né? Então, a gente continua na semana que vem, porque vai acontecer nessa história, a gente está ali na beira do século X, né, já indo para o século XI da era cristã, e vai acontecer algo muito importante que vai mudar, vai acrescentar, né, um tom francês na formação do inglês, e isso explica muitas coisas que a gente tem hoje na língua inglesa, né? Então, eu queria trazer isso para vocês, espero que tenha sido bacana. Obrigada pela presença de vocês aqui. Agradeço a Cleide, agradeço a Angélica, a Kelly, a Mayara, a Wesley. Obrigada. E Obrigada a você, foi muito bom. que bom, fico feliz. Obrigada. E eu sempre acho assim, né? Antes da gente saber uma língua, é tão importante a gente saber a história, de onde veio, como que veio, por que que veio. É muito importante isso. Eu também sou apaixonada por história. Uhum, mas eu acho que é bom a gente lembrar, né? E é importante, nada surge do vácuo. É verdade, é verdade. Obrigada, viu? Obrigada a vocês todos pela presença, pelo carinho, pela participação. Espero que a gente continue viajando, fofocando. Semana que vem a gente vai fazer também vai tricotar um pouco também, fazer mais umas fofocas, né? Falar mal de alguns povos. E muito feliz de encontrar todos vocês nesse ano e começar com um tema bacana, né? Um tema leve e ao mesmo tempo interessante. Obrigada, bom descanso a todas vocês. Diga, Cleide. Prof, tem como nos fornecer o PDF dessas histórias? Eu não lembro Tem. se eu tenho ainda a apostila da faculdade, que tem muita coisa disso aí. Ah, você diz da apostila. Eu tenho a apostila, se vocês quiserem, eu compartilho. A apostila que eu usava era um recorte de vários materiais, né? Hoje eu estava até olhando, tem até outros cursos de idiomas, agora eles até Legal. oferecem, né? Mas se vocês quiserem, eu coloco lá a última, acho que minha última versão é 2018, foi a última vez que eu trabalhei com essa disciplina. Eu Então, posso compartilhar. se puder, essa daí também, porque assim, é um material rico, né? E Uhum.
E assim, eu acho que sempre quando a gente precisar, tá ali lembrando, né? Agora desse canal Farol Educa, que está fazendo sucesso. Ah, que bom, fico feliz. Fico feliz, agradeço e disponibilizo sim para quem quiser. Eu coloco a apostila, coloco também esse material aqui que eu apresentei, né? Que eu fiz uma adaptação do que eu usava antes. E eu coloco lá para vocês na comunidade, no grupo. E aí, quem Agradeço. quiser, fiquem à vontade, façam o uso, adaptem da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Obrigada. Obrigada, queridas. Até a Tchau. próxima, até a próxima semana. Bye.